Infelizmente, quase tudo que a gente estuda é esquecido depois, e isso não é tão ruim assim. Um grande problema que você vai ter quando você tenta estudar de maneira eficiente ou otimizar a sua maneira de aprender é cair em promessas que estimulam o pensamento da decoreba, de que aquela informação que está no livro, aqueles parágrafos, aqueles conteúdos de alguma forma serão printados, serão colados ali numa coisa chamada memória de longo prazo. Isso não é exatamente o que acontece. O processo de esquecimento parece tão trágico assim porque normalmente o esforço que é colocado dentro das sessões de estudos e de aprendizado gasta muita energia, e essa energia, como ela foi colocada, de alguma forma a gente sente que isso precisa ser recompensado de alguma forma. Pela falta desse entendimento de como o aprendizado realmente funciona, ou esses sinais de que o aprendizado está acontecendo no presente, a gente fica com a sensação de que não basta eu ter esse livro, tem que ter outros livros, não basta eu ter esse curso, eu ter outros cursos. A gente fica sempre com essa vontade de esse livro que não me ajudou a estudar, esse vídeo que eu não consegui aprender, esse professor isso, essa sensação de que tem um problema no material e, portanto, mudar o material vai fazer com que eu estude e aprenda com mais eficiência, acaba acompanhando a gente ao longo da nossa trajetória de estudos, e na fase adulta isso vai ficando cada vez mais difícil, o que alimenta o mindset fixo. O mindset fixo, se você não sabe, é aquele onde você começa a se convencer de que o aprendizado de certos assuntos é difícil ou impossível para você porque você não nasceu com essas características que te ajudariam a aprender. Então você não consegue. Antes você culpava um material e agora você culpa o seu DNA, você culpa as suas origens, né? E aqui nesse vídeo o que eu quero falar ou trazer à sua cabeça uma reflexão é assim: o processo de aprendizado, ele é baseado sim no esforço, mas ele é baseado num esforço que é acompanhado de um desconforto. Como assim? Quando lá em 2014, 2013, quando eu estava estudando, como eu estava aprendendo muitas coisas, estudava 6, 7 horas, até mais por dia, era comum eu perder a motivação e perder a energia, e por isso eu via muitos vídeos motivacionais. Então, pessoas como o Jocko Willink, David Goggins, pessoas como o próprio Clóvis de Barros Filho aqui do Brasil, eles gravavam vídeos que ajudavam a gente a se motivar, e um que ficou famoso é aquele vídeo onde ele fala que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Fazia parte de um curso de ética que ele tinha, e nesse vídeo ele fala essa coisa de, se eu pegar o negócio e não conseguir entender, é vergonhoso, porque essa pessoa escreveu, ou ela teve que fazer aquela informação fazer sentido na cabeça dela, para depois ela escrever, que só preciso ler essa informação, não vou conseguir entender. E isso começou, pelo menos para mim, a ter essa reafirmação da crença de que aprender é fácil se você se esforçar. Se você em 1 hora não conseguiu aprender, em 2 horas você pode conseguir, ou em 3 horas você pode conseguir. Colocando de outras maneiras, se você lê o livro e não entendeu, lê o mesmo livro de novo, faça anotações, leia um segundo livro sobre o mesmo assunto, veja um vídeo sobre o mesmo assunto. É sempre assim, colocar mais volume de informação para que o aprendizado aconteça. E esse é o tipo de esforço que é um tipo de esforço fácil, ou seja, você sim consegue ficar 7 horas lendo um livro. Você consegue, você só precisa de motivação, mas o desgaste que você vai colocar ali é mais um desgaste emocional. Ler a próxima linha, ler o próximo parágrafo, ler o próximo capítulo. Mas o esforço que ajuda você a aprender uma informação é chamado, diferente desse primeiro, é chamado de esforço cognitivo. Ou seja, é diferente de você, numa analogia, levantar um saco de cimento. É diferente. É você definir ali basicamente, eu vou construir nesse quintal essas seguintes estruturas e, portanto, eu preciso de um local específico onde não vai atrapalhar, onde eu vou colocar esse cimento. Tá entendendo? É diferente. O gasto que você vai colocar é um gasto reflexivo. É quando você lê um parágrafo e não entende, a solução desse problema de não entender o parágrafo não é você ler o parágrafo 500 vezes. Não, é você utilizar uma coisa chamada metacognição. É você se questionar
e investigar dentro do seu conhecimento prévio o porquê que as coisas que estão ali concatenadas naquele parágrafo não estão se relacionando com o seu repertório de mundo. O que tem ali naquele parágrafo que é tão alienígena para você, que é tão longe do que você já viu, ouviu, leu, escreveu, entendeu? Por que você lê e não entende? Saca? Você vai notar isso vendo palestras ou vendo Q&As, né, de filósofos. Filósofos têm essa maneira diferente e interessante de fazer aulas ou de fazer essas palestras, onde sem nenhum guia visual, sem nenhuma representação, um PowerPoint da vida, eles conseguem ligar as ideias e puxar durante ali o ao vivo, puxar essas ideias e explanar para as pessoas. Então isso que eu estou falando para você assim, é como se ele tentasse puxar a ideia na mente dele e ele não conseguisse. Imagina, no meio lá, 5.000 pessoas assistindo, ele tenta lembrar e não consegue lembrar. E aí ele não tem nenhum guia visual. O que ele vai fazer? Ele vai ou pular, ou fingir que não aconteceu nada, vai se envergonhar, vai ficar meio vermelho. Entende o que eu estou dizendo? Então, o processo que você quer e o motivo de você não conseguir se lembrar o que você estuda é o mesmo. Ou melhor, a razão é a mesma. A razão é porque você está disposto, você está disposta a se esforçar. Mas o esforço que você faz é um esforço de suar a camisa, é um esforço de sentar a bunda na cadeira, é um esforço de fazer acontecer. Mas não é o esforço cognitivo, não é o esforço que utiliza ferramentas mentais, metacognição, métodos de investigação, que utiliza os hábitos, que utiliza os comportamentos, que utiliza anotações que são recomendadas e baseadas em métodos, ou seja, não é fazer, eu vi a imagem de um mapa mental, vou fazer a imagem, não. O que está por trás da imagem que é o que conta. Pesquisa sobre o método do fluxo, método de anotação para você ter uma ideia, entende? Então se você seguir o que eu te recomendei aqui, você vai conseguir lembrar de muito mais do que você está estudando. Adriano, por que eu vou conseguir? Você vai conseguir porque a partir do momento que o que está sendo estudado, essa informação nova, ela conseguir ser conectada com as informações previamente estudadas e aprendidas, que fazem parte do seu conhecimento de mundo, você vai conseguir se lembrar dessas informações, chegando num ponto, no futuro, depois de sessões de revisão, de elaboração, etc., chegando num ponto onde essas informações vão fazer parte também do seu conhecimento, vão fazer parte do seu repertório. Se você quer estudar com mais eficiência e aprender como aplicar essas técnicas que eu te expliquei aqui, com esse meu treinamento Fórmula Habilidades de Estudos aqui na descrição.